Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você imensamente. Sua vida, sua família. Feliz domingo. E vamos começar bem. Domingo, primeiro dia da semana, dia do Senhor. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Plante a boa semente. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se você dá prioridade a Deus, você atrai uma graça, um favor. Sim, tudo que você precisa é acrescentado. Jesus deixou isso bem claro. Me busque. Busque a Deus em primeiro lugar. Ame a Deus com toda a sua força, mente, coração, alma. Acima de tudo. Quando nós encontramos pessoas que amam o Senhor, que priorizam, nós encontramos pessoas vitoriosas. Porque é impossível não viver uma vida poderosa quando Deus é a prioridade. Sim, coloque Ele no centro e construa a sua vida. Faça tudo com base nele. Coloca ele na sua casa, na mesa. Ore antes de tomar refeição, de dormir. E quando abrir os olhos, fale primeiro com ele. Ensine as suas crianças. Ensina seus filhos. Ensina o menino o caminho que deve andar. E quando envelhecer, não vai se desviar dele. Você planta a boa semente, tenha certeza, ela vai estar lá. Então, priorize a Deus. E você pode ter certeza que você vai atrair o favor, a bênção do Senhor para a sua vida, para a sua casa. E você vai desfrutar sempre de glória e de uma glória maior. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Maravilhoso. Nesse lugar, olha, Deus faz umas coisas assim incríveis. Ele, fugindo do Saul, apesar de você ver que Davi teve a oportunidade de resolver aquele problema, ele entendeu que quem ia definir aquilo, tirar aquele obstáculo, era Deus. Deus quem ia fazer. Então, ele esperou em Deus. A perseguição foi terrível. Não foram dias fáceis. Ele passou por um processo longo, desafiador, muita pressão, muita perseguição. E, para mim, isso é muito forte, porque no momento de muita pressão, em que ele vai para a caverna de Adulão,
E Adulão significa justiça do povo, lugar de refúgio, esconderijo. Ali muitas coisas aconteceram. A perseguição do Saul, ele estava com muito ódio, então aquilo só estava crescendo, aquela perseguição, e agora se estendeu para a família dele também. E nós vamos lembrar que a família rejeitava, desprezava, né, o irmão mais velho. Nós encontramos ele sendo realmente duro com Davi. O pai nem lembrou dele. E ali foi um lugar de reconciliação. Porque aquela perseguição fez com que a família se unisse. E foi um lugar de reconciliação. Num momento tão difícil, em que ele foi para a caverna para se esconder, e a família vai, e ali eles vivem uma reconciliação. Foi um momento importante, muito importante. Você vê que, num momento de tanta pressão, de dor, as coisas vão acontecendo. O sobrenatural. Barreiras vão sendo quebradas. Então, ali barreiras foram quebradas. Foi o Davi que pegou os pais, levou para Moabe e pediu que o rei cuidasse deles durante aquele período. Porque nós vamos lembrar que Jessé, filho de Obed, e Obed, filho de Ruth, com Boaz, a Ruth moabita. Então, parece que eles tinham uma comunicação tranquila. E ele pôde contar com esse apoio. E 3 grupos de pessoas, homens, se aliaram a Davi. Os que estavam também sendo perseguidos em aperto, né? Aqueles que estavam em aperto, em dificuldades, os endividados e aqueles que estavam amargurados de espírito, muito amargurados, sabe? Gente que está amargurada. Quem era o líder deles? Saul. E a nação passava por uma transição. Vivendo debaixo da liderança de um louco. Porque quando ele se perdeu, alimentando só sentimentos miseráveis, o Espírito do Senhor saiu dele, e uma possessão tomou conta. Demônios, ele passou a fazer coisas assim absurdas, enlouqueceu. É uma atitude mais louca do que a outra. Saul é o exemplo de quem teve tudo para ter construído uma grande vida e ter deixado uma história inspiradora, mas por não ter andado por fé, mas por sentimentos, afundou com a vida. E a gente sabe que o espírito da liderança é transferido. Então, o exército ficou covarde, a fome, o inimigo tomando conta. Mas qual era o foco dele? Perseguir a pessoa que mais foi fiel a ele. Por causa de quê? Por causa de ciúme, de inveja. Porque a oportunidade ele teve, mas ele foi jogando fora. Desobediente. Depois, o Golias ficou lá. Ele só fugiu. Não quis enfrentar.
Aí, quando Davi enfrentou, se tornou um herói nacional e ganhou notoriedade. Ele só tinha paz quando Davi tocava a harpa. As pessoas começaram a honrar o Davi. Ele não aguentou, porque ele era um inseguro. Então ele perseguiu Davi por causa da insegurança dele. Foi uma loucura. E ele só se cercou de gente ruim. Ele só piorou. E o Davi, naquele momento, né, não parecia, estava sozinho, não parecia que estar com ele era uma coisa promissora. Mas aqueles homens que estavam debaixo da liderança do Saul e estavam em dificuldades, amargurados, com dívidas, deixaram Saul e foram para Davi, numa caverna. E é muito forte para mim ver que a caverna de Adulão, e o Senhor Jesus é a nossa caverna de Adulão, aqueles marginalizados, sem futuro, foram para a caverna. E assim, uma transformação aconteceu. E foi na caverna de Adulão que a reconciliação com toda a família aconteceu. Que ali foi levantado um grande líder, porque Davi impactou esses homens de tal forma. Ali aconteceu uma troca de liderança, porque quando eles saíram daquela liderança, que não estava acrescentando nada, mas eles só estavam descendo e foram para Davi, porque Davi venceu Golias. E eles enxergaram Deus, a visão que Deus tinha dado a Davi, e eles se agarraram. E esses homens foram impactados com o espírito de Davi, um homem de fé, corajoso, que temia Deus. Lembra que debaixo da liderança de Saul, em aperto, endividados, envergonhados, amargurados de espírito. E agora, com Davi, eles foram transformados de tal forma que valentes, pessoas surpreendentes, gente diferenciada, surgiu. O espírito mudou. E as pessoas, os homens sem futuro, os marginalizados, que foram para aquela caverna, beberam daquele espírito e foram transformados. E se tornaram valentes. E dentre esses valentes, tinha um grupo de 30 e o grupo dos 3. E você vai ver que foi um grupo de elite. Gente diferente. Que ninguém nunca superou. Nenhum guerreiro que já pisou nessa terra superou os de Davi. E é inacreditável. Essas pessoas pareciam pessoas sem futuro. Esses homens eram homens assim, os marginalizados. E Davi conseguiu despertar neles uma fé, uma coragem, uma excelência, que eles foram transformados. E nós encontramos o grupo dos 30, e dentro desses 30, 3. Os chamados primeiros 3.
que eles superaram de tal forma que ninguém conseguiu atingir. Sabe, um nível alto de excelência. E quando a gente vê como tudo começou, em que condições, isso para mim é muito forte. Olha o que Deus faz quando uma pessoa toma decisões. Espera aí, não está funcionando. Não dá mais. Esse espírito de Saul não dá mais. Porque você não pode estar acima da sua liderança. Como você também não pode estar acima da sua cabeça. E eles viram que aquilo não estava funcionando. E eles foram para Davi. Tinha futuro? Não. Parecia que ia dar certo? Não. Mas meu pai, que mudança. Porque Davi, ele decidiu ser um homem excelente, depender de Deus, investir em pessoas, acreditar. E ele despertou um espírito excelente, guerreiro, nesses homens. E eles foram transformados. Certa vez, Davi estava na rocha, junto à caverna de Adulão, e o exército filisteu estava acampado no vale de Refaim. Os 3, que faziam parte dos 30, um grupo de elite, entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Aqui já em outra ocasião. Aqui, ó, eles faziam parte dos 30, porque ele formou um exército de guerreiros, 30 diferenciados, mas dentre os 30, 3. Há um lugar entre esses 3. Você vê que há sempre um lugar mais alto de excelência. Aqueles que abraçam as oportunidades, que creem e que decidem. É uma decisão. Eu quero mais. E eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar. E eles pagaram. E é impressionante o que eles fizeram, as pessoas que eles se tornaram. Eles foram instrumentos nas mãos de Deus, naquela transição, para a mudança daquela nação. E assim eles fizeram coisas muito grandes. E olha onde tudo começou. Lá na caverna de Adulão. Quando eles foram para lá. Jesus é a nossa caverna de Adulão. Quando nós vamos para Ele, não importa como você está. Se você crê, você se abre. E você dá condições. Ele transforma a sua vida. Ele transforma de tal maneira que você se torna uma pessoa irreconhecível. Quando uma pessoa crê, quando a pessoa abraça, porque esses aqui abraçaram, eles quiseram. Eles tomaram uma decisão, não, eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais viver em aperto, em dificuldade, em dívidas, amargurado, não quero. E essas pessoas foram transformadas. E você encontra 30 diferenciados e 3 que ninguém conseguiu atingir. Há um lugar entre esses 3. Você vê que tem sempre um lugar mais alto. Você pode ir mais alto. Quando você realmente quer, quando você acredita, deixa Deus trabalhar. E está disposto, se esforça, não tem preguiça. Está aberto a pagar o preço, a aprender. Tem humildade para aprender, é ensinável, educável. Você vai longe. E é o que a gente vê aqui. Um momento de tanta dificuldade, foi um momento de tantas mudanças. Deus não desperdiça nada. Tudo coopera. Ele transforma mesmo a maldição em bênção. E eu tenho visto Deus fazer isso.
Gente que chega assim e não vê futuro. E quem olha também fala, não, isso aí tem futuro não. Tem jeito para isso não. Mas quando a pessoa abraça a palavra, a pessoa crê, ela se submete, ela deixa a palavra entrar e ela se esforça, ela faz a parte dela, ela crê. Não é para mim também, eu posso construir uma grande vida, eu posso fazer parte de algo grande, eu posso fazer coisas grandes. Eu não quero mais estar nesse lugar miserável, eu também não aceito ser uma pessoa mediana. Esses 30 não aceitaram, mas esses 3, menos ainda. Nós vamos ler, é tão forte, tal pessoa, esse fez isso e isso. Chegou perto os 3, mas ainda não foi como os 3. E esse fez isso e isso. Chegou perto, mas não foi como os 3. Porque eles foram para um nível tão alto de excelência. E isso só é possível quando você deixa entrar. E você se levanta e se posiciona. E nada mais é um obstáculo. Você sabe o que quer. E você acredita que você pode. E você dá condições para Deus te levar. E nada te para. Nada é um obstáculo. E você vai rompendo. E Deus vai fazendo. E você vai crescendo. E quanto mais você cresce, você descobre que tem mais para crescer. Quanto mais aprende, descobre que tem mais para aprender. E eles foram só crescendo. E saíram. E ocuparam um lugar que só eles ocuparam, ninguém mais. E como é que eles começaram? Desse jeito. Na caverna de Adulão. Uns em aperto, outros endividados, outros amargurados. Mas, quando eles foram, aquilo já foi um sinal de, eu quero mudança. Não está funcionando aqui, debaixo dessa liderança, com esse espírito maluco, incrédulo. Eu quero mudanças. E eles deram condições para as mudanças acontecerem, elas aconteceram e eles agarraram as oportunidades e aprenderam. E deixaram claro o que eles realmente queriam. E nada teve poder de pará-los, muito pelo contrário. Você vê gente ímpar, diferenciada. Nenhum valente que pisou nesta terra superou esses 3. Nenhum. E foram os valentes de Davi. E tudo começou num momento de aperto, de dificuldade, de pressão. É caverna de Adulão. Tem história. Quanta coisa aconteceu ali. Jesus é a nossa caverna de Adulão. E é num momento tão difícil, um momento que você até pensa que não tem o que fazer, é que a sua vida dá um salto. Quando você vai para o lugar certo, para a direção certa, que é Jesus, e abraça a visão, uma visão de abundância, uma visão de que eu posso. Que é isso que o Senhor nos diz o tempo todo. Quando você acredita e ocupa esse lugar, você vive. E Deus está falando isso com você. Ele, o Senhor Jesus, é a nossa caverna de Adulão. E eu não sei como você está, mas Ele está te chamando. É hora de mudar. E se você crer e abraçar o que o Senhor tem para você, você vai se surpreender com o que Ele vai fazer.
Sua vida vai ser transformada, você vai se tornar uma pessoa irreconhecível, tudo irreconhecível. O que aconteceu com eles. Vamos? Não é o fim. Muito pelo contrário. Esse momento difícil pode ser o começo, e tem tudo para ser, do melhor tempo da sua vida. Como foi para eles. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Preparar algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida amada, querida, que o Senhor está chamando. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está dizendo, ei, esse é o momento. É o momento de mudar. É o momento de você se levantar, mudar o rumo, tomar decisões corajosas, porque eu vou fazer na sua vida. Eu vou fazer. Parece o fim, mas não é o fim. É o começo de um novo tempo. Você vai viver muito, vai fazer muito, vai avançar muito. Você vai viver o que você nunca imaginou. O que esses valentes, esses homens se tornaram, fizeram. Eles se tornaram pessoas totalmente diferentes e irreconhecíveis, porque eles tomaram uma decisão. Eles se colocaram debaixo de uma liderança extraordinária. E eles foram extraordinários. Um homem de excelência. E eles se tornaram excelentes. Eu peço, meu Pai, que o Senhor toque profundamente. Porque talvez ela está nessa condição de perseguição, de aperto, de dificuldade, de dívidas, amargurada. Eu não sei como é que ela está. Talvez até olham para ela como olhavam para eles, os marginalizados, os sem futuro. Mas quando nós nos colocamos no lugar certo, bebemos da fonte certa, do Espírito certo, da excelência, da vitória. Ah, Pai, nós estamos abertos quando nós cremos. O Senhor faz. Faz e as coisas mudam de tal maneira que nós lembramos daquele tempo apenas para glorificar o Teu nome. Porque realmente as coisas são mudadas, transformadas. E eu sei que o Senhor está dizendo isso. Que o Senhor quer fazer, que o Senhor pode fazer, que o Senhor vai fazer se ela crer e se posicionar. Abençoa lares, famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo. Tomo posse de vitórias, de mudanças, de definições, de respostas, de alegrias, de boas notícias, de milagres. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista e peço que o Senhor levante mais semeadores, porque nós precisamos. Onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam sendo encorajadas, estejam se levantando corajosamente, dando passos de fé. É tempo de viver transformação. O Senhor está chamando por ela. O Senhor está deixando bem claro, essa é a hora. Venha, eu vou fazer. Abençoa o teu povo, Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico e onde vou estar às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, maravilhoso, consagrar os dizimistas. Vai ser um dia incrível, poderoso em todos os nossos templos. Esteja entre nós, conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.